Uma pergunta começa a tomar forma, corpo, relevo e intensidade no meio político partidário municipal e principalmente entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 2016. E a pergunta é a seguinte, e a procura da resposta também. Os mandatos iniciados em 2016 terminam quando? Em 2020 ou em 2022? Ora, os eleitos foram eleitos para o mandato 2017-2020, terminando em 31 de dezembro de 2020. Mas qual a razão da pergunta? O seguinte, o deputado Rogério Peninha, do MDB, protocolou junto ao Congresso Nacional, mais precisamente à Câmara de Deputados, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional visando a prorrogação dos atuais mandatos até o ano de 2022. Terminaria em 2020. A proposta do deputado Rogério é que haja uma prorrogação, haja um alongamento nos atuais mandatos para coincidir com as eleições de 2022. Assim, teríamos, portanto, uma adesão de mais 2 novos anos aos atuais mandatos e lá em 2022 teríamos eleições gerais para todos os cargos no Brasil, de presidente da República até o município, com prefeitos e vereadores, passando, portanto, a governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais. Esta é uma proposta que não é inédita no mundo jurídico e nem no mundo político. Já tivemos outras propostas de emenda à Constituição com o mesmo objetivo, terminando esta rotina de eleições de 2 em 2 anos. Quais são as análises que podemos fazer preliminarmente? Primeiro, já tivemos no Brasil mandatos prorrogados. Em 1982, prefeitos foram eleitos e interessante que lá em 1982, as eleições também foram eleições para todos os cargos: presidente da República, governador, deputados, senadores, prefeitos e vereadores. Lá em 82, as eleições ocorreram, deveria ter terminado em 1986 e o mandato foi prorrogado até 1988. E a partir de 88, as eleições vêm sendo a cada 2 anos. 88, eleições de prefeito, 90, eleições gerais de presidente e governador. Depois disto, não tivemos mais prorrogações, porém, temos um problema a ser analisado aqui, que em 1982 não existia ainda a Constituição Federal de 1988 e talvez este seja o grande empecilho, o grande entrave para dar grande dificuldade na prorrogação dos atuais mandatos, pois a Constituição de 1988 ela define que uma vez eleito e todas as condições do eleito são definidas antes da posse, ou seja, os eleitos que concorreram nas eleições de 2016 concorreram com um mandato fechado de 4 anos e, portanto, teria muitas dificuldades para alterar o processo agora no meio do mandato. É possível um mandato de 6 anos? Sim, é possível um mandato de 6 anos, porém, essa regra ela tem que ser definida antes das eleições e o eleito, portanto, seria eleito já numa condição, numa regra estabelecida, numa regra clara. A Constituição Federal de 1988 traz regras rígidas com relação ao processo de eleição, ao processo de democratização no Brasil. Vamos esperar para ver o que é que o Congresso diz, como é que o Congresso vai se comportar. Há uma divisão de pensamentos e de análises nesse sentido, mas como também a sugestão não é inédita, já ocorreram outras propostas de emenda de prorrogação, de unificação de eleições
antes desta proposta agora pelo deputado Rogério. As propostas anteriores não tiveram sucesso e talvez essa tenha bastante dificuldades também de prorrogar os atuais mandatos de prefeitos, vereadores e vice-prefeitos até 2022. Assim, é melhor já ir trabalhando o seu programa, o seu planejamento estratégico, visando encerrar o mandato em 31 de dezembro de 2019. E em 2020. E em 2020 nós teremos, estão marcados, estão anotados, não existe por enquanto absolutamente nada que contrarie, teremos eleições municipais. Então, a sugestão é a seguinte: foco no final do mandato em 31 de dezembro de 2020. Eu sou o Nilson Paulo e esta é uma informação legal.